Boa noite a todos e a todas participantes desta live. Sou Tarcísio Peixes Cabral, diretor de comunicações da AEA-MG, nesta noite de 21 de julho de 2022. Vamos dar início à apresentação sobre os próximos passos relativos à defesa do direito dos aposentados e pensionistas, das CEMIG subsidiárias, ao PSI, o Plano de Saúde, Pró-Saúde Integrado. Nós temos aí a participação especial da doutora Aline Ribeiro Horta de Almeida, do doutor Anderson Couto de Miranda, e dos diretores da EA, e alguns conselheiros. Eu não estou conseguindo ver todos aqui, mas ao longo da live a gente se apresenta na medida em que for aparecendo. Só questões de ordem, vamos fazer uma apresentação, iniciando pela abertura com o Joaquim Adalberto Henrique Chaves, vai falar da evolução das ações judiciais da AEA em defesa do direito relativo ao plano de saúde. Em seguida, o doutor Anderson Couto Miranda e a doutora Aline vão falar sobre o estágio atual dessas ações na Justiça e os próximos passos e algumas recomendações aos aposentados e pensionistas, e ao final teremos um espaço aí para perguntas e respostas. Vou admitir todos os participantes que estão chegando ao longo aí da reunião e me permitam desativar o som de todos agora, nada impede de que vocês possam ligar os microfones na hora que precisarem de falar, mas solicitamos que falem no momento final aí das perguntas, né? Guardem as perguntas aí para o final, por questão de ordem, para a gente agilizar. O tempo previsto dessa reunião é de 18 horas às 19h30, com uma tolerância aí de uns 15 minutos, para cobrir todos os assuntos. Essa reunião está sendo gravada e estará no canal de YouTube da AEA. Aproveitando aí para fazer a nossa divulgação, né? Nós temos o canal de YouTube da AEA, chama-se Portal AEA-MG. É o seu canal de YouTube da AEA, né? Aqui está um exemplo aí das telas do canal do YouTube da AEA, e lá vai ficar, a partir de amanhã, a gravação do vídeo dessa live. E aqui eu coloquei também o portal.aeamg no Instagram. Nós temos aí uma página no Instagram, onde as informações oficiais da associação são publicadas. E vamos lembrar também de atualizar o cadastro, né? Aqui no finalzinho, nessa setinha verde aqui, ó, no site nós temos www.aeamg.org.br/atualizar-cadastro. É uma função aí que facilmente permite que todos possam atualizar seus dados cadastrais junto à AEA. Vou pedir, então, agora o Joaquim Adalberto Henrique Chaves, que é o nosso vice-presidente, para fazer a abertura e dar continuidade à nossa reunião. Obrigado. Boa noite, amigos. Na realidade, a reunião já está aberta. Gostaria de dar boas-vindas a todos. O objetivo dessa reunião, como já está declarado, é trazer informações a respeito do estágio em que se encontram, né, as ações que a AEA está movendo contra a CEMIG, no caso específico de hoje, com relação a planos de saúde. Vamos dizer assim, é mais um lance no xadrez, né? Porque nós tivemos uma liminar inicialmente concedida, que foi cassada essa semana. Isso, na verdade, não é assim totalmente uma surpresa, a gente já sabia que isso poderia acontecer, né? Nós estamos num processo judicial onde as partes estão o tempo todo se movimentando, né? Então, foi mais um lance que ocorreu e novos lances virão. Então, o que nós queremos hoje é trazer mais informações mais atualizadas para todos os nossos associados e a todos os aposentados. E, para isso, eu passo a palavra ao doutor Anderson, doutor Anderson e a doutora Aline, que estão conduzindo
essas ações pela EA. Agradeço a presença de todos. No final, a gente estará também disponível para responder a questões e esclarecer eventuais dúvidas. Muito obrigado, Anderson. Esteja à vontade. Bom, a CEMIG, né, todo mundo sabe, ela já estava com a vontade de capinar com a gente, né, os nossos direitos já de algum tempo, né? Isso já vem lá de trás, primeiro foi o seguro de vida, né? Ela ameaça também o plano A da Forluz, e CEMIG Saúde é a bola da vez, né? Ela, em abril, né, do ano passado, ela veio com aquela história de que iria fazer um novo desenho para o plano de saúde. Resumindo, todo o desenho dela é não pagar mais nem um centavo para aposentado. Ou seja, o aposentado pode continuar no plano, todas as nossas, ela deixa claro isso, desde que pague integralmente a sua parte. É uma situação complicada e, desde o início, né, nós conversamos, né, com a EA e chegamos à conclusão que a briga nossa não poderia ser brigar por plano de saúde, e sim pelo esse direito pós-emprego, por essa obrigação da CEMIG. E é o que nós estamos fazendo desde o início. É claro, né, que o primeiro lance nesse jogo de xadrez, quem deu foi a CEMIG, né, quando ela entrou com a ação anulatória da cláusula que renovava o acordo específico de 2010. Então, o que aconteceu nessa ação anulatória que a CEMIG propôs? Ela tentou, todo mundo lembra disso, né? Ela tentou uma liminar, o desembargador, doutor Sebastião, não deu, ela entrou com a grade mental, não conseguiu, ela entrou no STF, não conseguiu, né? Ela tentou no TST também, na corregedoria, não conseguiu. E aí, como ela não conseguiu nada, ela fez uma notificação dizendo que estava cancelado, né, a participação dela no acordo coletivo de 2010 e que só em caráter de liberalidade deixaria os aposentados no plano de saúde até a formalização de outro acordo que já estava tudo planejado para ser no dia 6 de janeiro, ou seja, 6 dias. Bom, aí eu, doutor Aline, nós fizemos uma ação, né, uma petição civil, um recurso processual, e conseguimos que a notificação dela fosse suspensa. E também, né, isso aí foi o presidente do TRT, no recesso de fim de ano, ele deu essa decisão, aí manteve, para que ela cumprisse integralmente o acordo e, como a gente tinha feito um pedido também, né, nós atravessamos a petição no auto, essa petição foi para dentro dos autos daquela ação anulatória, que ficou vigindo até há pouco tempo, né, quando ela viu que, por questão processual, né, uma coisa que, sinceramente, eu não sabia, o sindicato dos secretários, das secretárias e secretários tinha acabado, ela entrou com uma petição, né, especial para desistir em relação a ele, né, e passou despercebido por todo mundo lá, então isso daí, infelizmente, a ação foi extinta porque desistiu de um, mas desistiu de um que já tinha acabado, né? Bom, aí o que aconteceu? A gente já tinha tentado na ação individual que nós entramos, a ação individual coletiva, na 24ª vara, aquela que o juiz não deu uma liminar. E na decisão, o juiz também não reconheceu o nosso direito e disse que ele estava lá se incorporado pelo direito coletivo. Veja bem, nós estamos discutindo desde o primeiro momento o direito individual de cada um, o meu, o seu, de cada um de nós, né? Aquele compromisso que a CEMIG teve com a gente. Bom,
entramos com recurso ordinário e, no recurso ordinário, pedimos essa tutela recursal, ou seja, para que o tribunal, né, o relator no tribunal, ao examinar os autos, aquilo que está ali posto, recorrendo da decisão, ele apreciar e, em cima daquilo, desse o perículo e mora. Né? Isso caiu, foi distribuído lá na sétima vara, desculpa, na sétima turma, como era um período de férias, tinha lá um juiz convocado, substituindo o relator, mas, conforme nós revisamos na última live, por conta de 6 minutos, a CEMIG entrou dizendo que quem seria competente seria o desembargador relator da terceira turma, que estava, inclusive, retornando de férias. Bom, evidentemente, nós despachamos com ele, conversamos, colocamos todas as razões também, né, da decisão, isso depois da CEMIG já ter pedido, ele ficou de apreciar e ele deu a decisão no domingo, né, que foi uma decisão que nós realmente não podemos falar que nós comemoramos, né, porque cassou a decisão anterior. Eu até trouxe aqui alguns aspectos da decisão dele para mostrar para vocês que não é para a gente ficar preocupado, né? Ou seja, o jogo é julgado, né? É lá e cá. Né? A CEMIG saiu na frente, lá na ação anulatória, né? Nós fizemos um aqui com a outra ação, né? E está sendo julgado. Bom, então, qual que é a situação no momento? No momento, a liminar que impedia, a liminar que eu estou falando é tutela recursal, né? A tutela provisória, né? Que impedia a CEMIG de investir em cima do plano, né? Essa liminar, momentaneamente, ela está cassada. Nós não temos liminar, como deixamos de ter quando caiu a ação anulatória também. Tá? Mas isso não quer dizer que nós estamos agindo. Agora, analise uma situação. Se o desembargador tivesse referendado a decisão do juiz convocado e no conferido a tutela, vocês podem ter certeza que a CEMIG teria entrado com agravo regimental. Como ele não deu, ele cassou aquela tutela, quem vai entrar com agravo regimental? Os nossos. O prazo nosso está correndo, nós já estamos preparando recursos. Eu e o doutor Alino já estamos trabalhando neles. O que nós vamos fazer aqui, até para mostrar para vocês, com toda a transparência, os pontos da decisão que cassou na sua tutela, que são fracos, que nós iremos atacar na turma recursal. Como é que funciona a coisa no tribunal? Você tem um relator e você tem o primeiro e o segundo vogal. Tá? O relator, ele não deu o voto dele ainda, não. Ele só não deu a tutela. Pode até ser que, em relação aos argumentos que nós vamos colocar no nosso agravo regimental, na hora de votar, ele até vote com a gente. Tá? Então, isso aí, nada disso é definido, até porque nós vamos mostrar que ele foi induzido a erro, que há um equívoco na decisão dele. Né? O Denis, se o Denis puder colocar a parte da decisão que eu passei para ele, tem uma parte anterior aí, mas eu fui na parte que interessa no relatório do desembargador. Então, a denúncia ao acordo coletivo específico do ProSaúde foi feita por meio de notificação extrajudicial, está lá nos autos, e revela, dentre outras coisas, a intenção de, em caráter excepcional, transitório, sem qualquer ânimo de inovar, a oferecer o plano previsto no acordo coletivo denunciado, até que haja, até que haja instituição de novo plano de saúde, conforme opções que serão elencadas a seguir. Aí lá embaixo, doutor letra Anderson, B. antes de passar aí para frente,
Traduza esse advoguês aí para a gente, porque eu sou engenheiro eletricista. Que Ah, caráter não, ok. excepcional, O transitório, sem que eu qualquer estava ânimo de dizendo é o seguinte, inovar. Vamos traduzir para o popular. ou seja, é ótimo, Tarcísio, não é? Ou seja, aquela notificação que a CEMIG fez no fim do ano, né, que nós conseguimos um recurso para aquela liminar lá no TRT para segurar, essa notificação estava denunciando o acordo e ele falava que, em caráter excepcional e transitório, né, e sem novar aí de renovar ou fazer qualquer coisa, tá? Ela continuava a oferecer o plano, né, que estava lá no Acordo Coletivo Especial de 2010, até que houvesse a instituição do novo acordo do Plano de Saúde. Tá? Ou seja, as opções, né, que ele dava era essa, olha, tudo bem. Aquela reunião que aconteceu dia 6 de janeiro, onde ela tinha tudo ali para poder aprovar. Se não tivesse aquela suspensão, ela ia partir para cima e iria aprovar. Como ela não, como nós tivemos a liminar, né, ela ainda tentou atropelar, né, porque era questão de horas também, ela recebeu a decisão para não fazer nada, mas tentou fazer. Né? Mas os nossos conselheiros votaram unânime, né, e ela não conseguiu passar a criação desses novos planos. Né? Agora, veja bem, olha só o que ela deixa claro lá naquela notificação, que é o que ela nunca escondeu, está na letra B aí embaixo. Olha, só subir um pouquinho aí para a gente ver. Ó. Aqui, ó. Para os assistidos, encerramento do pagamento de qualquer subsídio por parte da CEMIG, sendo que, para se manter o plano aos aposentados, os aposentados deverão arcar integralmente com seus custos, nos termos da legislação vigente. Isso aí foi destacado no voto. Né, ele tá, essa parte toda que está em itálico, né, é do voto do outro que concedeu. Né? Então, ele está os principais pontos para ele caçar. Vejam bem, o que a CEMIG chama de subsídio, os R$ 1.031, só se for na cabeça dela e dos seus diretores, porque aquilo não é subsídio, aquilo é um compromisso, aquilo é uma obrigação pós-emprego que está, inclusive, lá nas demonstrações financeiras dela. Subsídio é aquele negócio que você dá como se fosse muito mais para uma questão de liberalidade, né? Que é diferente do compromisso que ela tem, né, com os aposentados, né? Que é o que nós estamos discutindo. Nós não estamos discutindo plano de saúde, ok? Aí vem extrai-se do referido documento a inequívoca intenção da parte ré de instituir novo plano de saúde, deixando de subsidiar a sua parte do custeio, ficando a cargo dos ex-empregados o custeio integral, conforme a legislação vigente. Ou seja, ainda com aquela ótica que ela quer passar que a participação que ela dá para os aposentados é um subsídio, fica claro que realmente ela quer tirar todo esse compromisso pós-emprego. Aí ele analisa que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo evidencia-se, uma vez que esse custeio pode aplicar benefício, né, de centenas de beneficiários, né, e seus dependentes, por impossibilidade de honrar integralmente o valor do plano de saúde. Ademais, eventual perigo de reversibilidade de medida quanto aos demais danos patrimoniais da ré, não pode se sobrepor ao risco à saúde de centenas ou milhares de pessoas. Então, vamos lá. Vamos imaginar Faz que o plano ficasse a mesma favor, coisa. Que... dá uma explicada, porque falhou de novo o seu áudio. Dá uma explicada nesse parágrafo aí, por favor. Uma traduzida. Tá, então, vou explicar. Vamos imaginar esse perigo do dano que ele coloca aí, que fosse simplesmente cada um assumir os R$ 1.031 que ela paga, já que ela não quer dar mais nada para ninguém nesse novo desenho que ela quer. Ora, alguns conseguiriam pagar R$ 1.031 para ficar a mesma coisa. Outros não. Né? Então,
boa parte, né, já vi um número aí que foi assustador, né? Se ela retirar isso aí, muita gente fica sem plano por não ter condição. Veja bem, o que nós pagamos e o que a CEMIG paga é mais ou menos oscila entre 49% e 51%, ou seja, a CEMIG, ora ela paga 49%, ora ela paga 51%, sem considerar a coparticipação, que nós ainda pagamos a coparticipação. Então, veja bem, se você tem um plano de saúde, se você cortar 50% da receita dele, você inviabiliza. Tá? Então, por isso é que o juiz anterior, o juiz convocado, deu a liminar. Né? Aí está citando as folhas que está lá do processo, né? E a fundamentação dele ter dado. Aí, o entendimento do juiz, né, do desembargador, eu falo que foi induzido a erro, porque, olha, o data, ainda que o benefício tenha sido instituído em norma interna das reclamadas, que nós deixamos claro que não foi em acordo coletivo, foi em norma interna, lá atrás, em 86. Aí ele põe a pretensão de fixar novos parâmetros para o quê? Para custeio do plano de saúde dos empregados apontados, não configura alteração lesiva por inexistir direito adquirido à incorporação da forma de custeio anterior, principalmente quando previsto em acordo coletivo, como no caso. Nesse sentido, ele cita o julgado tribunal. Olha só, antes da gente entrar, a palavra mágica aí é custeio, né? Ou seja, o custeio, por isso que ele fala que não existe direito a manter o custeio. Só que tem que esse custeio de R$ 1.031, ele é ridículo. Ele não representa nem 1% da receita operacional líquida da CEMIG. Ô, gente, o faturamento da CEMIG, a receita dela, só de lucro foi 3,75 bilhões. Nós estamos falando em R$ 1.000. É só fazer as contas, quanto que dá por ano isso aí, e está lá a demonstração financeira. Né? Isso nós vamos mostrar. Ou seja, toda essa decisão, tudo é em cima de custeio, porque realmente você não queria inviabilizar o patrocínio, inviabilizar o plano, como se tivesse direito ao custeio. É o caso da ação da Postales. Né? Na Postales, lá, o pessoal que não pagava nada queria que a Postales continuasse pagando tudo para eles. Tá? Então, a decisão do TST é diferente. Lá, o problema é de custeio. Aqui não é problema de custeio. Olha, a jurisprudência que ele cita aqui embaixo. Aqui. Plano de saúde, custeio, novos parâmetros definidos por norma coletiva, que não é o caso, alteração lesiva ao contrato de trabalho, inexistência. As normas coletivas devem ser observadas na forma pactuadas, sob pena de ofensa ao artigo 7º da Constituição, fixado por norma coletiva novos parâmetros para custeio de plano de saúde e assistência oferecido pela empregadora, né? Afigura-se regular alteração de norma interna da empresa para adaptar-se aos novos ajustados, não havendo falar em alteração lesiva ao contrato de trabalho, por inexistir direito adquirido à incorporação do formato anterior de custeio do plano de saúde. Vocês vejam bem, por isso daí é que a CEMIG entrou com ação lá no TRT, com ação anulatória. Ela, desde o início, ela está fazendo tudo para que seja acertado por norma coletiva. Por quê? Norma coletiva, no caso, ela acertar, né, ela não quer dar a garantia de direito a plano de saúde, direito a custeio de plano de saúde. E, como eu digo, o problema não é o custeio no tipo pós-emprego. Ela quer acabar com as suas obrigações pós-emprego. Olha essa decisão do STJ, na mesma linha. Plano de saúde coletivo, ex-empregado, manutenção da cobertura assistencial, direito assegurado ao beneficiário, do pagamento integral do valor mensal do prêmio, modificação do regime de possibilidade e inexistência de direito adquirido,
a forma de custeio ou a vinculação a determinado plano de saúde, julgado específico do STJ. Tá? Isso daí, aquilo que lá de trás eu vinha falando. Se a gente for discutir plano de saúde, nós vamos perder. Por isso, né, é que eu falei, nossa única chance é discutir o direito pós-emprego. A obrigação, aquilo que a CEMIG combinou com a gente lá atrás, de entregar na frente, é o pós-emprego. Vejam bem, embaixo, mais a seguir aí, o ministro Ricardo Coelho coloca aqui, ó, não há direito adquirido a modelo de plano de saúde ou de custeio, podendo o estipulante e a operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso, a exceção da ruína, quando não haja onerosidade excessiva ao consumidor ou a discriminação do idoso. Olha, no nosso caso, aí, está havendo discriminação do idoso, não existe menor risco de colapso, né? Então, é nessa linha que é o nosso agravo regimental. Olha, qual de colapso de uma empresa que o seu Lagida cresceu 40% em relação ao ano anterior, né? Que ela teve a maior lucratividade histórica. Né? Então, todas as questões de custeio, né, não poderiam ser legadas como motivo, até porque, né, ela está bombando na Dow Jones, na Bolsa, as ações estão ótimas, né, o investidor, né, tem mais de 50% de retorno. Né? Então, vocês voltam só um pouquinho, só para poder ver essa parte aqui do STJ. Olhem só a ressalva, né? Esse pedaço aí, ó. Não há direito adquirido a modelo de plano de saúde ou de custeio, podendo estipulante e operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso. Tem algum risco de colapso? Não. Né? Essa aí seria a exceção da ruína. Né? Ou seja, é o que aconteceu lá na Postales, né? Que a Postales pagava, o plano deles pagava tudo. Né? Pagava tudo, 100%. Né? Contando que não haja onerosidade excessiva ao consumidor, a discriminação ao idoso. Né? Essa é a decisão que seria favorável à CEMIG. Tá? Doutora Aline, estamos trabalhando nisso e nós vamos convencer, vamos tentar, o próprio relator que ele foi induzido a erro. Por quê? O que a CEMIG quer é cortar despesa futura. Né? O que a CEMIG quer é baixar com 3,2 bilhões, que não é custeio, né? É provisionamento de uma expectativa que pode acontecer ou não. Né? Evidentemente que se ela cortar isso que não está na demonstração financeira dela como saída de caixa, como desembolso, que não tem, a expectativa é para 30, 40, 50 anos, conforme o caso. Né? É só uma referência para uma questão de governança. Olha, ao longo vai ter isso aí. É um dinheiro que está provisionado, mas está provisionando para o quê? Para o acionista não fazer ele virar lucro. Ele fica ali, ó, não, se pode acontecer isso aqui, deixa isso guardado, reforçando o caixa. É um dinheiro que serve para capital de giro, para vários investimentos. Tá? E a empresa, o plano de investimento dela nunca foi usado, ela tem recursos para isso. Está tudo na demonstração financeira dela. Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar. E vejam bem, aonde eu falo com vocês que tem situação, né? No xadrez, tem hora que você joga com a preta, joga com a branca. Né? Se a gente tivesse conseguido que ele referendasse a liminar, a CEMIG entraria com agravo regimental. Como ele não referendou e usou como subsídio o custeio e o plano de saúde, tá? Não é custeio que nós estamos discutindo. Nós estamos até provando que não. É só a questão do ordenamento. E não é plano de saúde, e sim é obrigação pós-emprego, aquilo que ela colocou. Então, nós temos para o agravo regimental, para deixar claro, assim, ó, o ponto não é isso que está na decisão.
O ponto é esse. Então, eu continuo otimista. Né? Então, achei que é importante a gente colocar isso, porque nós vamos entrar com a greve regimental, vamos tentar virar essa decisão, aquela sentença lá de trás, no próprio TRT, e se não conseguir no TRT, nós vamos para o TST. Temos matéria para chegar lá em cima. Olha, e vou falar com vocês. Né? É uma entidade séria. Desde o início, nós conversamos muito, né? E ela está aí, brigando pelo nosso direito. Né? Não está, em momento algum, apesar de ela nunca ter negado que está disposta a conversar com a CEMIG, tá? Mas ela nunca esteve ali para poder abrir mão do nosso direito. Tá? O plano de saúde nosso não custa nada para a empresa, tá? Isso a gente consegue demonstrar. Tá? O que a CEMIG está querendo, tá? É fabricar, né, em cima de um corte de uma despesa que aconteceria daqui a 40, 50 anos, né, um lucro, que vai ser um dinheiro que ela vai ter, um resultado positivo para colocar. Né? Então, nós temos muita briga pela frente ainda, tem muita coisa para discutir e não usamos todas as nossas cartas, não. Né? A gente ainda tem bala na agulha. Tá? Aline, você acha que tem que acrescentar alguma coisa? Bom, doutor Anderson, eu acho que o principal o senhor colocou, que é o fundamento. Falhou o áudio da doutora Aline. Aline. O áudio da doutora Aline sumiu. Enquanto isso, enquanto a doutora Aline volta, doutor Anderson, gostaria de já antecipar uma pergunta que foi feita aí um pouco antes da live. Tem uma pessoa que tem uma cirurgia marcada para 15 de agosto. Ela perguntou, com essa liminar que caiu, eu corro o risco de não poder ter a cobertura do plano de saúde PSI para essa cirurgia de 15 de agosto? Manda ela ficar tranquila, tá? Porque tem um prazo aí da ANS de 90 dias para qualquer coisa, tá? E, como eu disse, né? Não tem nada perdido ainda. Né? O plano nosso está valendo do jeito que ele está. Né? Então, fala com ela que ela pode ficar tranquila. Tá? E até 15 de agosto, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Né? E tem outras que podem acontecer depois ainda. Temos algumas linhas de ação ainda que não foram usadas. Né? Como eu disse, nós não usamos todos os nossos recursos. A Aline conseguiu voltar aí? O principal, o senhor já colocou, que é o fundamento, né, mesmo central da ação, que é a questão da obrigação pós-emprego, que a gente está discutindo, que é muito diferente dessa questão de custeio e de provisionamento, e principalmente no que diz respeito aos valores, né, que a CEMIG coloca, como se o plano de saúde teria um impacto, né, da ordem de mais de 3 bilhões de reais no seu caixa, e isso não acontece, como o doutor Anderson já explicou, isso é um provisionamento para daqui 30, 40, 50 anos, e somente em caso de se confirmarem, né, as premissas sobre as quais esses cálculos atuariais são feitos. E dentro da demonstração financeira dela, de 2021, a gente consegue perceber essa diferença quando tem um quadrinho, né, dentro das demonstrações que fala do
custo do serviço corrente, que é o valor que ela efetivamente vai despender, né, com essas obrigações. Então, especificamente, em relação ao plano de saúde, o provisionamento, sim, é de aproximadamente 3,3 bilhões. Isso hoje. Daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, nós não sabemos, nem podemos afirmar qual vai ser. Mas o custo corrente, que é o que ela, né, efetivamente teve no período, especificamente aqui de 2021, é da ordem de aproximadamente 20 milhões, né? Muito diferente dos 3,3 bilhões que ela quer fazer aparecer. Então, nessas diferenças que podem parecer simples, mas que têm em si todo a essência do que é custeio, do que é provisionamento, que nós vamos, né, levar isso ao conhecimento ainda mais, né, detalhado para a turma julgadora, que com certeza ter a decisão de um, né, desembargador é importante, sim, mas o colegiado, né, eu acho que isso tem uma força um pouco maior, e a gente acredita que, né, continuamos acreditando que dará certo, né? Pelo menos a nossa causa é muito justa e a gente acredita que os aposentados merecem mais do que nunca ter esse compromisso, né, garantido por lei. Obrigado aí, doutora Aline. Queria só confirmar com o doutor Anderson se o que ele tinha a falar já está completo, para que a gente possa passar a parte de perguntas e respostas, né? Conforme prometido, nós estamos a 1 hora de apresentação e teríamos agora mais 30 minutos para perguntas e respostas. Então, a ideia foi exatamente fazer uma explanação geral para o pessoal entender, né? E aí as dúvidas, eu tenho certeza que as pessoas estão, às vezes, com a mesma dúvida, né? Então, uma pergunta já vai responder 3 ou 4, né? E nós estamos aqui exatamente para não deixar dúvida e ficar todo mundo tranquilo, até porque nós estamos trabalhando, né? Fazendo o que é possível, né? Então, acho que já pode partir para a pergunta, já. Então, eu vou começar aqui com a primeira. A primeira pergunta é da Roseli Maciel, né? Nossa conselheira aí, da Forluz. Doutor Anderson, como fica a situação dos ex-empregados aposentados da Forluz e CEMIG Saúde que não estão contemplados na ação da EA? Ok. Eles não estão na ação da EA, né, porque o que foi discutido foi o acordo especial de 2010, né? A intenção da CEMIG, a ação foi proposta contra a intenção da CEMIG em cima dos aposentados, dos empregados, né? Então, o objeto da ação é esse, né? Agora, uma outra ação, né, que seria, no caso aí, né, eles não foram, vou colocar assim, molestados ainda, né, em tese, né, naquela tentativa da CEMIG, né, de acabar, né? Mas o direito é basicamente o mesmo, é aquilo que foi combinado lá atrás. E no caso do pessoal, tanto da CEMIG Saúde, quanto da Forluz, quanto da Gasmig, né? O que a gente tem que analisar que todo mundo ali veio da CEMIG, né? Nós já temos histórico já nas ações de seguro de vida, onde ela tentou tirar daquela CEMIG lá de trás, das Centrais Elétricas de Minas Gerais, né? Em cima de CEMIG Distribuição, né? De CEMIG-D, em cima de CEMIG-GT, né? Como se fossem coisas diferentes, são o mesmo grupo. Então, tem uns aspectos de sucessão aí, tem alguma coisa. É lógico que não existe o pós-emprego das obrigações financeiras, tá? Essa parte não tem. Mas existem argumentos, né? Eu acho que o direito, tanto de quem é da Forluz como da CEMIG Saúde, os aposentados, os colegas nossos,
é defensável também, né? E bom que ele esteja um passo atrás, um pouquinho atrás, porque nós vamos construindo as decisões, né? Até para entrar, e eu acho que o time está até dando certo para a gente. Mais uma pergunta agora da Ângela Amaral. Eu acho que na circular do PDV, ou no termo de adesão que assinei, existia algo sobre manutenção do plano de saúde. Estes documentos foram avaliados para serem incluídos na defesa? Não só foram avaliados, como eles foram incluídos, né? E na citação, na ação inicial nossa lá, nós até transcrevemos os itens que ela garante isso. Não só construímos, não só anexamos, como mostramos, né? Também na petição inicial nossa. O Joaquim Adalberto está com a mão levantada. Vou conceder aí a palavra para ele, e em seguida a gente passa para mais uma pergunta da Roseli e uma da Ângela. Ô, Tarcísio, só para lembrar o pessoal e reafirmar, isso já foi falado na live passada, mas em cima desse questionamento feito pela Roseli. A diretoria da EA está trabalhando junto ao escritório do Dr. Anderson e doutora Aline para construir a defesa também dos ex-empregados aposentados da Forluz, da CEMIG Saúde e, eventualmente, da ASMIG. Nós estamos numa fase de reunir documentos, a gente tem recebido ajuda aí de algumas pessoas, a Rodeli, inclusive, tem coordenado isso junto à diretoria, e a gente gostaria de lembrar que todos os aposentados que tenham algum documento que possa interessar, encaminhe esse documento para nós. Exemplo, foi falado aí, TV, certo? Agora, independente de enviar, o escritório do Dr. Entes está analisando essa documentação para, como ele disse, constituir a defesa dos aposentados de Forluz e CEMIG Saúde. Certo? É isso que eu queria deixar aí como informação. Obrigado. Obrigado. Temos mais um comentário aqui da Roseli Maciel. Temos notícias de que a CEMIG Saúde já está apresentando o novo plano de saúde, novos planos de saúde para seus empregados. Este fato prejudica a ação da EA contra a CEMIG? Olha, se ela está apresentando, né, eu acho que ela até nos ajuda, porque vai mostrar o que ela quer, né? Então, fica claro, né? E eu tenho dúvida que não é nada para melhorar, né? Uma coisa é estar querendo passar para isso, né? Outra coisa é você mostrar para o juiz, olha, eles têm isso aqui, sempre tiveram isso aqui, e ela quer entregar isso agora, né? Então, dá para comparar, né? Então, eu acredito que ela agir, né, tá no papel dela, né? Então, ela vai continuar fazendo esse tipo de coisa, vai continuar querendo assustar, vai continuar fazer esse verdadeiro terrorismo, né, com os colegas, né? E acho que só nos resta resistir, né? Nós estamos aí, ela vai continuar contratando excelentes escritórios, né? Então, vamos ficar lá, como eu digo, lá e cá, né? Nós vamos brigar. E eu acredito também que o fato de ela apresentar esses novos produtos, que nós, né, já esperamos que, com certeza, trarão, né, um prejuízo e aí uma certa discriminação para os aposentados, acaba nos dando munição, vou dizer assim, para poder convencer, né, a turma julgadora de que essa alteração no custeio, como ela quer colocar, acaba trazendo essa onerosidade excessiva que o próprio STJ condena.
Obrigado, doutora Aline. Temos aqui agora um comentário do José Humberto, é um alerta, né? Temos que ter cuidado com os prazos estipulados pela Justiça. Já vi alguns casos de perda de ações por decurso de prazo. Estamos aí, alerta, José Humberto. E tem um outro comentário aqui que é um obrigado, é o Silvio Ferreira. Obrigado a todos, especialmente a EA e os advogados que nos defendem. Olhando aqui, não existem mais inscrições para perguntas, nem mãos levantadas. Vou dar um tempinho aí, quem quiser se manifestar. Todas as perguntas foram respondidas, a doutora Aline respondeu no chat também. Sim. O Sebastião Viegas Carvalho está com a mão levantada. Aqui não aparece para mim, então vamos lá. Sebastião, obrigado aí, Joaquim. Posso falar? Pode. Eu só queria reforçar a primeira pergunta que foi traga aí pelo Tarcísio. Eu também estou num procedimento agora cirúrgico, com várias demandas onerosas, inclusive. A pergunta, acho que vale para muitos. Em momento algum, eu entendo a briga que nós estamos aí de processos, né? Uma hora é uma ação da CEMIG, outra hora é a ação nossa. Em momento algum, o plano pode considerar isso para negar qualquer solicitação de intervenção cirúrgica, ou medicamento, ou procedimento? Olha, isso daí, eu não sei se o Marcos Barroso está na live também, tá? A ANS tem um prazo mínimo de 90 dias. Barroso. Não, tranquilo. Sebastião, primeiro, boa noite aí, né? Todos. Boa noite. Não tem dúvida. Quem tiver qualquer problema, tem meus contatos, acho que todos têm, não tem menor dúvida. Não é só agora, não. Nós temos uma tranquilidade. Eu estou falando isso porque eu também todos faço parte da Unidas, que é a União dos Planos de Saúde. Outros passaram. Esse risco não existe, tá, gente? Esse risco é o que foi falado aí. No mínimo, não estou falando nem 90 dias, estou falando até num prazo maior. Ela é obrigada a apresentar produtos, né? Se ela é obrigada a dar o plano. Hoje, ela não pode mexer em nada. Os produtos que ela pode ofertar, ela pode oferecer o produto. Agora, a decisão o doutor Enzo colocou, né, doutor Enzo? Eu acho que hoje ela não pode obrigar a gente a fazer nada, mesmo sem essa liminar, ela não pode nos obrigar a virar uma chave de uma hora para outra. Tem todo um processo. Qualquer coisa, a gente pode acionar, todos os escritórios da EA me acionam aí diariamente. Meu telefone aí também, quiser anotar, o Tarcísio pode passar aí também, Tarcísio, para todos aí. Não tem menor problema, estou aqui para ajudá-los. Mas o que a gente tem que fazer hoje é cuidar da nossa saúde, com tranquilidade, e deixar o competente doutor Enzo e a Aline, a doutora Aline aí, estão traçando esse caminho nosso jurídico aí, tá, gente? Mas a primeira coisa é voltar a falar, estou vendo aí a segunda ou terceira vez que as pessoas estão preocupadas com a cirurgia. Não é só cirurgia, quem está no PAD, atendimento domiciliar, também aí, quem tem tratamento oncológico, é um tratamento longo, então essas pessoas têm que ter essa tranquilidade de cuidar da saúde nesse momento, tá, gente? Só isso aí. Qualquer dúvida, eu estou às ordens. Ok, muito obrigado. Sebastião, eu pedi até que o Barroso, que eu tinha visto aqui na lista que o nome dele estava, né, como DRP, só para poder ficar mais claro, né? Mas fique tranquilo, tá? Agora, veja bem, como o Barroso colocou, são novos produtos que foram criados, né? E foram criados numa eleição esquisita, né? Que é uma criação de um voto de Minerva, que, na verdade, não é voto Minerva, é voto dobrado, porque o cara votou e votou de novo, né? Então, tem vários pontos interessantes ali, né? Uma alteração estatutária que feriu o próprio estatuto para que fosse feita, né? Parece que tem duas entidades que entraram com ações discutindo isso, eu não conheço a ação deles, né? Eu sei que eles não conseguiram eliminar, tá? Mas, se for o caso, a gente pode entrar, porque isso aí não vejo dificuldade em conseguir, porque tudo foi aprovado em cima da alteração estatutária que não poderia ter acontecido. Isso é tudo nulo, né? Porque não pode sair assim, prejudicando as pessoas, né? Com esse verdadeiro terrorismo, né? Nós temos
muita coisa para frente ainda. Talvez até, sei lá, conversar com o Ministério Público para ver se pode isso, pode aquilo, né? Tem várias coisas ainda, né? Então, nós não usamos toda a nossa caixa de ferramentas, né? E pode ter certeza do seguinte, nós estamos sabendo que nós estamos enfrentando grandes escritórios, né? Pessoal competente, né? Mas estamos aí para brigar, é lá e cá, né? Não nos intimida, pode chamar quem quiser, tá, tudo bem, né? Ele vai bater de lá, nós vamos bater também, né? Tudo bem. Então, eu acho o seguinte, aquilo que eu falo, né? Eu não sou só advogado, eu sou parte também. A Aline também está lá defendendo o interesse do pai dela também. Então, nós estamos lutando por uma causa que é justa, é razoável, né? E, olha, gente, parte da minha vida, eu convivia na CEMIG e várias amizades que eu fiz, o convívio, isso aí é coisa que não tem preço, né? Eu acho assim, o que está sendo feito, né? Esse plano de saúde nosso é um plano onde a empresa paga 1.031 e nós é que fazemos subsídio cruzado para beneficiar aqueles colegas que têm uma complementação menor e que precisam de uma certa ajuda, né? É um plano de respeito, né? E tentar acabar com isso é muita covardia, né? E nós vamos lutar. Ainda bem que a gente tem a AEA, que é uma entidade séria que está aí não é para fazer política, não, é para defender aposentado, né? Eu acho assim, política a gente faz em partido político, aqui nós temos que estar todo mundo preocupado com o direito dos aposentados. Até porque eu vou falar com vocês uma coisa. Se começar a ver a sacanagem nossa, começaram lá no PSDB, atravessaram o governo do PT, estão agora no Novo, e independente de quem ganhar, os acionistas minoritários, que são quem controla essa empresa, é o pessoal que quer retorno no investimento, vão continuar querendo cortar direito nosso. Então, por isso aqui, a minha preocupação é a gente defender o direito nosso, brigar, seja com quem for. O CNPJ, né, quem for o controlador do CNPJ, respeite aquilo que é direito nosso. É o que eu penso. Obrigado aí, doutor Anderson, mais uma vez. Temos aqui uma pergunta do Eduardo Cruz. Eduardo, você pode ligar seu microfone, por favor, e se manifestar. Depois temos o Luiz Carlos Esperandio e mais uma pergunta da Roseli. Boa noite. Eu gostaria de um esclarecimento para os não advogados aqui do doutor Anderson e da doutora Aline. O que exatamente é um agravo regimental? Como que isso se constitui? Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda é o seguinte, nós vamos entrar com um agravo processual, um desembargador nos dá ganho em relação àquilo que nós estamos pleiteando, e no dia seguinte o outro pode vir e caçar, como acabou de acontecer. Eu gostaria de entender como é que é esse processo aí na nossa justiça. Obrigado. Então, vamos lá. O ganho que nós tivemos foram 2 sentenças conexas, tá? 2 processos da 24ª Vara. Um de seguro de vida, o outro do plano de saúde. Uma ação, o juiz julgou improcedente, e a outra ele falou que não era competente para julgar o seguro. Nós recorremos das 2 decisões. O CEMIG fez contra-razões e os recursos subiram para o TRT. Quando chegou no TRT, no mesmo dia, na mesma hora, né, a distribuição é aleatória. Só que tem que um foi distribuído primeiro para a 3ª turma, foi o do seguro de vida. O outro, né, nessa distribuição, 6 minutos depois da CEMIG Saúde, foi distribuído para a 7ª turma. Foi um período de férias ainda, né? O que aconteceu? O desembargador lá
o juiz convocado estava substituindo o desembargador da sétima turma, ele deu a decisão favorável para a gente. Tá? O que estava substituindo o desembargador da terceira, no caso do seguro, não deu a decisão. Então, a CEMIG tinha uma decisão favorável para nós e outra boa para ela. Aí, o que os caras fizeram? Aquilo que nós já tínhamos previsto, que é acontecer. A questão processual está lá no, acho que é 930 do CPC, que o que receber primeiro, né, na distribuição fica prevento. Então, por isso que essa decisão que tinha sido dada foi revogada pelo outro que ficou processualmente competente. Agora, então, ele não deu a tutela, antecipação, tutela recursal, né? Então, o que é o agravo regimental? Contra essa decisão do relator, né? Ou seja, como a decisão tem que ter uma certa urgência, né? Não esperar a turma julgar o recurso. Então, nós vamos entrar com agravo regimental exatamente para demonstrar que nós estamos sendo expostos, né? Que talvez não dê para aguardar o julgamento da turma, né? Isso daí, ou eles julgam agravo regimental, ou então, né, antecipa-se o julgamento da turma recursal, que certamente, né, nós vamos conversar com todos os desembargadores, como a CEMIG também vai, sabe? Teve memorial, como a CEMIG também vai, né? Então, é aquele trabalho de advogado de corredor. Né? Vai ter sustentação oral por parte da CEMIG? Vai. Vai ter sustentação oral da nossa parte? Vai. Então, olha, nós estamos fazendo o que a CEMIG fizer, nós vamos fazer. Ela faz do lado de lá, ela faz do lado de cá. Entendeu? Isso aí é questão processual. Na justiça, é isso mesmo, existe esse equilíbrio. Bom, obrigado. Ok? Tá bom. Mais um comentário aqui do nosso conselheiro Vicente Castro, né, do Conselho Fiscal da AEA. Parabéns pela apresentação, esclarecedora. Ainda temos muito chão pela frente, mas a condução das discussões está bem resolvida. Faço votos de sucesso para todos. Obrigado aí, Vicente Castro, nosso conselheiro fiscal aí da AEA. E ainda temos a inscrição do Clóvis e do Luiz Carlos Esperandio. E mais uma questão aí da Roseli, eu vou me permitir falar, dar a palavra aí para o Clóvis. Clóvis, por favor, depois o Luiz Carlos Esperandio, depois a Roseli. Boa noite. Boa noite. Eu sou filiado da EA aqui em Uberlândia. Eu não ia falar nada, não, estava ouvindo, até que eu entrei um pouco atrasado, mas o doutor falou que a política não é responsável. Ele falou que independente, né? Política, não sei o quê, falou alguma coisa sobre política aí que eu não concordei. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós só estamos nessa enrascada que nós estamos por causa do Zema. Porque eu tive no enfrentamento da CEMIG, no governo Aécio, no governo Anastasia, tive na liberação do Sindieleto, diretor sindical liberado. E no Pimentel eu já tinha saído do sindicato, já. Mas nem o Aécio, nem o Anastasia e nem o Pimentel avançou sobre os nossos direitos igual o Zema está avançando. Mas ele não está fazendo nada do que ele não prometeu fazer. Na campanha dele, ele prometeu, ele falou que ele ia privatizar a CEMIG, que ele ia privatizar a Copasa. Então, nós estamos no lucro, porque já não era para a gente ter plano de saúde, já não era para a gente ter Forluz. Né? É porque ele não conseguiu privatizar a CEMIG, só por causa disso. Porque tem aquela PEC, aquela emenda constitucional lá, que impede, né? Tem que fazer um plebiscito, é muito complicado, né? A privatização da CEMIG.
Mas a intenção dele é privatizar a CEMIG. E se ele for reeleito, ele vai vender a CEMIG. Se ele tiver maioria lá na Câmara, se ele conseguir passar um projeto lá, ele vai vender a CEMIG. E ele vai privatizar a CEMIG. Nós vamos ficar sem plano de saúde, sem Forus, sem nada. A Forus vale 20 bilhões de reais. Certo? Quem que não quer isso? O Anastasia, o Aécio, o Pimentel nunca quis. Nunca avançou sobre os nossos direitos, igual essa desgraça do Pimentel está avançando. Mas Ô, Clóvis, 7 de cada 10 Clóvis, trabalhadores da CEMIG votou no Pimentel. ô, Clóvis, Fala. vou me permitir aqui. A gente está permitindo 2 minutos para cada pergunta. Sou o controlador do tempo aí. Em resumo, você gostaria de fazer qual sugestão de encaminhamento, né? Já que a AEA tem um escopo de atuação nas ações que ela já está fazendo aí na Justiça, né? Que é o tema da live. E realmente, assim, nós estamos com excesso de concordância com relação à parte de que a política está agindo de maneira contrária aos interesses da maioria dos aposentados e pensionistas, né? Companheiro, deixa eu te falar uma coisa. E a nossa atuação tem sido dentro daquilo que a AEA tem condição de atuar, né? Que são as ações na Justiça, e essas são as peças jurídicas aí que a gente tem. Então, meu companheiro, eu vou te falar o seguinte, a gente vai fazer as ações, a AEA vai fazer as ações que ela tem que fazer jurídica, certo? Só que aí a AEA tem que resolver se ela vai entrar no enfrentamento político para ajudar a gente. Obrigado aí, Clóvis, pela sua manifestação, é o direito que a gente concede a todos, né? E só com aquela recomendação de termos um cuidado aí da comunicação não violenta para possibilitar melhor entendimento e evitar conflitos aí entre todos, né? Obrigado pela sua participação. Só para justificar, o que eu estou dizendo é o seguinte, talvez só para poder justificar, né, o que eu coloquei é o seguinte, a questão nossa, se for ver, por exemplo, o seguro de vida, quando nós começamos a ficar prejudicados, né, nós tínhamos colegas sindicalistas no conselho, na administração da CEMIG, tá? Foi no governo Pimentel que foi cassado o direito nosso seguro de vida. Tá? Os acionistas da CEMIG, tá? Não estou culpando, não. O colega que estava lá não podia fazer nada. A gente sabe disso, porque o conselho de administração representa os acionistas da empresa. Tá? Então, a questão política, tá? Nós não temos que esperar 2023 e quem vai mudar. Qualquer um que foi eleito em Minas, a política para a CEMIG de privatização vai continuar a mesma, porque é o que os minoritários querem. E os minoritários têm mais de 60% das ações da CEMIG. CEMIG privatizada, as ações da CEMIG dobram de valor na Bolsa no dia seguinte. Então, nós não podemos ser inocentes de achar que nós vamos resolver com política. A nossa chance, que eu vejo, né, se eu falo, e eu já fui político também, fui vereador em Nova Lima, tá? Lá em 82. Tá? Então, a questão nossa não é política, a questão nossa é técnica, é direito. Né? Então, bandeira de privatização, não privatização, esse negócio todo, eu acho que não é essa a discussão. A discussão é o seguinte, nós temos direito que esse CNPJ, né, combinou com a gente lá atrás para entregar agora. Se for amanhã um chinês que comprar CEMIG, se for o Calil, se for o Zema, né? O que nós queremos é que quem quer que seja, que esteja no controle da empresa, honre aquilo que foi combinado com os empregados. É simples assim. Né? Então, por isso que eu queria colocar que tem muita gente achando que a gente pode resolver politicamente uma coisa que é de direito. Né? Até porque eu não acredito que seja A, B ou C que resolva e que vai parar de investir em cima dos nossos direitos. Tá? É só essa colocação, porque eu estou fazendo. Eu respeito quem pensa diferente também, mas nós temos que estar atentos que a nossa chance é tentar ver se o nosso direito é direito ou não. Se for direito, vamos exigir. Obrigado aí pela
explicação, obrigado, Clóvis, também pela sua manifestação. Todas as ações, tanto na política como na parte jurídica, precisam ser igualmente avaliadas, né? E a associação, dentro do seu estatuto, atua com uma linha de ação, que é essa linha que o Dr. Anderson acaba de explicar, né? Não vamos entrar no mérito aqui nesta live dessa questão política, mas por uma questão de ordem. Mas agradeço aí, Clóvis, a sua manifestação e vou conceder a palavra para o Luiz Carlos Esperandi e depois para a Roseli, na minha função aí de anfitrião aí. Luiz Carlos. Boa noite a todos, né? Primeiro, parabenizar as ações, né, da EA, as ações do presidente, diretoria, né, de todas as pessoas que estão contribuindo aí, e também, né, parabenizar o Anderson, que eu já conheço de longa data, né, somos muito amigos, né, e a doutora Aline também, né, e eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho que essa tese de defender o direito individual adquirido lá atrás é uma tese muito interessante, que ela tem perspectiva de sucesso. Também não invalido, né, se houver um movimento aí de apoio aí político em algum momento, né, não sei se é função da EA, mas isso aí pode ser considerado em outro momento, talvez não nesse. Agora, a questão que eu tenho colocado, eu coloquei até uma pergunta simplificada aí, tá? É o seguinte: foi aprovado, né, no Conselho Deliberativo, com todas essas condicionantes que já foram colocadas aí, né, que não é legal, não deveria ter sido feito assim e tal, mas foi encaminhado esses planos lá para a ANS, tá? E eu acho que, como o próprio Anderson já falou, né, eu estava querendo saber quando é que nós vamos começar a cutucar lá a ANS para bagunçar essa aprovação, porque nós temos que cutucar lá e, de uma certa forma, atrapalhar essa aprovação, né? Não deixar um caminho tão fácil assim, né? Se a gente puder atuar lá, contestando ou fazendo algumas manifestações que contrariam esse objetivo que é a CEMIG aprovar na ANS. É só essa pergunta que eu gostaria de fazer. Tá? Aí, Esperandi, tudo bem? Olha, é uma decisão, né, de como agir, né? Porque já teve a ação questionando essa aprovação de duas entidades. A EA entendeu que, como havia uma notificação da CEMIG dizendo que não renovaria com a CEMIG Saúde se não fosse aprovado, então, por questão de prudência, né, e bom senso também, a EA não entrou com a ação. Tá? Agora, veja bem, isso daí, né, o que eu acho interessante é o seguinte: a EA tem feito as ações, né? Outras entidades também poderiam fazer, né? Então, eu não vejo problema, nem impedimento, tá? Só que tem que eu vejo muito, vou fazer, mas quem faz no final é só a EA que faz. Tá? Agora, realmente isso aí pode ser questionado administrativamente na ANS, se você vai aprovar um plano que foi feito ferindo o estatuto, né? Porque foi um voto... Aliás, não é voto de Minerva. O que é voto de Minerva? Voto de Minerva é quando você tem um empate e aí o presidente vota. Né? Nesse caso aí da mudança que fez do estatuto, tem um voto dobrado, né? Ou seja, ele vota duas vezes. Né? Eu votei de novo, o voto dele vai 2, é bem qualificado. Né? Então, essas questões, né? E estava previsto lá essa decisão do presidente como instância superior, né? Apenas em alguns casos específicos. Agora, foi feita a mudança estatutária que fere o próprio estatuto. Né? Isso não poderia ter sido arquivado lá no cartório de registro de pessoas jurídicas. Então, tem várias ações para fazer. Né? É lógico que a CEMIG vai tentar, né? Eu imagino que na estratégia dela de passar esses planos, né? É de começar a pressionar os 5.190 empregados dela para aderir aos novos planos, plano enfermaria, sei lá, onde para falar assim, olha,
A partir de hoje, você não paga mais plano de saúde. Né? Só não vai contar para ele que o dia que ele sair da CEMIG, não tem mais plano de saúde. Né? Acaba ali, zero. Né? Se paga a diferença. Né? Então, gente, nada é de graça. Não existe almoço grátis. Tudo que está sendo feito, está sendo feito com uma consultoria e nada disso que está sendo feito pela CEMIG vem de longo prazo, isso aí já vem tudo estudado. Né? Nós estamos sendo uma pedra no meio do caminho. Né? Que bom, né? Que a gente está conseguindo fazer alguma coisa para atrapalhar. Vamos continuar, mas eu acho o seguinte, nós estamos aí. Eu acho que, olha, a briga é de todos nós. Né? A luta é pelo nosso direito. Simples assim. Não, mas aí fica só essa sugestão, né, que a diretoria vai avaliar, o Conselho Deliberativo, se faz essa ação administrativa junto à ANS para bagunçar um pouco o coreto lá e dificultar essa aprovação ou não. Eu acredito que, como foi citado, deveria ser analisado com seriedade e fazer, no tempo que vocês julgarem adequado, porque tudo é uma estratégia, né? E fazer essa ação administrativa na EA para dificultar essa aprovação. Essa é a minha sugestão. Obrigado, Luiz Carlos, pela sua manifestação aí, está anotado. Existem ações aí junto à ANS também, que a seu tempo serão feitas, né? Aliás, a EA já tem cartas feitas à ANS por outros motivos, né? Por ocasião daquelas mudanças que a CEMIG Saúde implementou no PSI, e vamos levar em consideração, sim. Temos aqui uma manifestação da Cristina Ribeiro, que eu já agradeço, né? Ela está agradecendo a todos aí pela live e dizendo que estamos juntos, em especial parabéns à EA e a seus empenhadíssimos advogados, advogado e advogada. Vou conceder aqui a palavra também para... Conceder não, vou ler mais um comentário aqui da Roseli. Ela já fez uma pergunta, mas eu creio que é de interesse de outras pessoas também. Ela pergunta o seguinte: existe alguma confirmação de que a CEMIG Saúde está ofertando esses novos planos de saúde para os empregados ativos e que deve ser implantado até outubro? Se o Marcos Barroso puder responder. Na realidade, sim, aquilo que eu comentei, né? Os produtos foram criados, né? Os conselheiros fizeram aquelas lives, e até os conselheiros leram aí o que foi aprovado, né? O que foi, como a forma aí o doutor Enzo falou, através do voto do Minerva. E esses produtos sendo aprovados, nós temos planos aqui, uma coisa é aprovar, outra coisa é o que ela vai ofertar. Tem plano de saúde, vou colocar a CESP lá em São Paulo, ela deve ter mais ou menos uns 20, 30 produtos aprovados. Furnas deve ter uns 7 produtos aprovados. Ela pode ofertar, eu também acredito que é a mesma linha que o doutor Anderson colocou, né? A princípio, ela deve colocar isso aí para os empregados ativos. Eu fiz algumas lives para os empregados ativos. É uma coisa que eu já compartilhei com a EA aí várias vezes isso, e uma coisa que me deixa preocupado lá é que toda vez que a gente tem feito palestra para os pessoal da Ativa, nós temos 2 grupos de empregados hoje na Ativa. Aqueles empregados que têm 25, 30 anos de saúde, de plano de saúde, né? E aquela turma nova. Tem uma turma nova que tem menos de 15, 20 anos de CEMIG, eles não estão preocupados com o futuro. Eu já ouvi várias vezes, não com pessoas, tipo engenheiros, pessoas de um ótimo nível, falando: quanto que eu vou pagar? Eu pago 550, eu vou ficar de graça o plano, agora eu vou pagar meu condomínio. O outro fala: eu vou pagar meu consórcio. Muito triste, né? Então, assim, esse produto vai ser ofertado, com certeza ela não fez esse processo todo para não ofertar, vai ser ofertado, né, o produto, só que eu acho que nesse momento, né, hoje o PSI continua, mas a preocupação do doutor Enzo quis dizer ali vamos dizer, nós temos 5 mil empregados lá, com a média de idade muito baixa, né, e também com o estudo atuarial deles aí, vamos dizer, a sinistralidade também baixa. E hoje o valor de um plano de saúde é sinistralidade. O que a gente tem preocupação grande é justamente que esses pessoal migre e a gente fique com um plano idoso. Quem quiser conhecer um pouquinho, tem um plano lá da CESP, de 150 mil vidas,
que nos últimos 5 anos ele vem sofrendo muito. O que acontece? Tem um plano de produtos onde os empregados da ativa e outros migraram, e o plano antigo, né? E esse plano antigo, aí, o último mês aí de reajuste, vamos dizer, quem está num plano de novos produtos, estou colocando aí para comparar, não é o nome esse, mas teve reajuste de 6% esse ano, enquanto o plano, a gente tem um plano mais idoso, teve 26% de reajuste. Então, essa é uma preocupação. A preocupação, a Roseli também, primeiro, um abraço aí para a Roseli, né? Saudade da Roseli. Mas o que a gente tem visto aí também com relação não só à CEMIG, mas também nós temos isso com relação aos empregados da CEMIG Saúde, é um grupo pequeno, mas é um grupo também que contribuiu, o doutor Enzo falou, quase todos, eu falo todos vieram da CEMIG, todos que estão aposentados, e são pessoas que a gente também tem que ter esse cuidado com eles. Muito boa colocação da EAI nesse momento. Ok? Obrigado, Marcos. Temos aqui a inscrição da Raquel Coimbra, e eu só queria alertar que o nosso tempo regulamentar já se esgotou, né? Era previsto de 18 às 19h30, já são 19h36, então eu vou conceder a palavra aí para a Raquel Coimbra, depois para o Aires, e eu pediria que fossem breves nas suas perguntas, né? Para a gente encerrar. Muito obrigada, viu, Tarcísio? Boa noite a todos. Eu queria só fazer uma consideração sobre o que o Luiz Carlos Esperandi falou. É muito interessante, realmente, a gente fazer alguma ação junto à ANS. A princípio, eu entendi que ele tinha dito que seríamos os beneficiários de forma individual, mas depois eu vi que ele falou que seria as entidades, né, no caso, a EA. Nós temos que ter muito cuidado, porque eu tenho medo de que, dependendo da forma como a gente faça essa colocação, isso vire contra a gente, principalmente se as pessoas forem fazer de forma individual. De forma individual, acho que nós deveríamos ter uma orientação jurídica de saber como fazer e todo mundo fazer na mesma linha. Tá? E termos o cuidado do que vamos colocar, para que isso não vire contra a gente. Tá? Era só isso que eu gostaria de colocar. Muito obrigada. O Aires. Tem que ligar seu microfone, Aires, por favor. Tem que ligar o microfone. Para falar. Ok. Apareceu agora? Sim. Ok? Ok. Boa noite a todos, em especial Anderson, viu? Prazer falar com você. Tá ok? Sim. Minha tela ficou toda preta aqui. Duas observações, e uma delas é uma pergunta, com relação a essa questão de voto de Minerva. A observação, a primeira pergunta é no seguinte sentido: o voto de Minerva, nós entramos na justiça questionando esse absurdo do voto de Minerva, e essa justiça, claro, não é trabalhista, é uma justiça, digamos, comum, comercial. Né? Então, é uma pergunta. O que você me diz, Anderson? Olha, eu tenho conhecimento que 2 entidades entraram. Parece que a BCF com o Sindeletro entrou, né? Pediu uma liminar, não teve a liminar, e o Sindisul também entrou. A AEA pensou em entrar, avaliou entrar, mas não só perguntou, né, para a gente, né? O doutor Alino, chegamos até examinar qual tipo de ação, né? Não é ação que diz respeito a plano de saúde, sim a direito societário, que aí nós estamos falando em alteração estatutária. Tá? Eu entendo que foi aprovada uma deliberação por uma alteração estatutária, né, que não poderia ser arquivada. Se não foi arquivado no cartório de registro de pessoa jurídica, isso é nulo, isso não existe. Né? Então, toda essa história desses produtos novos aí, né, podem ter um vício de origem e uma nulidade. Tá? Isso é uma questão que eu acho que pode ser levantada também para dificultar a vida da CEMIG. Por quê? O Barroso até confirmou uma coisa que eu estava preocupado, a mesma coisa que ela fez no seguro de vida, de dividir um grupo de empregados ativos, são 5.190. Os 12 mil e poucos aposentados, né?
que, no caso da CEMIG Saúde, ainda tem os pensionistas, 22 mil mais ou menos, tem uns 3, 4 mil a mais, né? Isso é muito perigoso, porque o custo para esse grupo aqui vai subir. Então, eu acho que uma das nossas linhas de ação, né, tem que ser dar pau na ANS para não aprovar esses novos planos ou tornar nula esses planos que ela está pretendendo aprovar lá. Foi bem observada a sua colocação, Edson. Ok. De qualquer forma, é o seguinte, claro, brigar pelos aspectos do plano de saúde, pelo acordo que foi assinado lá atrás, a nível de acordo coletivo, etc., está caminhando e eu tenho acompanhado, né? Agora, com relação ao voto de Minerva, eu queria te contar uma história, e eu, aliás, fiquei sabendo agora que você foi vereador em Nova Lima. Eu moro em Nova Lima, aqui na região do Vila da Serra, e participo com uma turma aqui de gente preocupada com o futuro de Nova Lima no sentido geral, né? Como um todo, hoje Nova Lima é um município extremamente complexo. Bom, nós tivemos um problema há 2 anos atrás de uma deliberação no último dia do ano da Câmara de Nova Lima, na qual o presidente da Câmara deu esse tal voto de Minerva, que na verdade foram 2 votos, né, como você já disse aí. E isso foi derrubado, e eu li o voto do juiz que deliberou, que cassou essa deliberação, muito didático, muito competente. Eu vou procurar isso e vou te mandar, porque foi derrubado completamente. Não existe 2 votos, né? O voto de Minerva é exatamente o fato de que o presidente de um colegiado não vota e só vota se for necessário, se houver empate. E ele não, ele votou 2 vezes. Eram 8 pessoas, se não me engano, 8 presenças, e era 4-4, contando com o voto do presidente que votou. Então, isso foi derrubado de uma forma muito tranquila. E se nós derrubarmos esse voto de Minerva, resolve todos os problemas, no meu entender. Então, não quero tomar tempo, vou procurar exatamente esse material e vou te encaminhar, ok? Ok. Obrigado, Aires. E estamos... Alô, abraço. Obrigado. Estamos caminhando, então, para o término da nossa live. Informamos a todos e a todas que foi gravada essa live, ela estará disponibilizada no canal de YouTube da AEA. Aproveito para mostrar para vocês aqui um exemplo aí de páginas do Instagram, aqui à esquerda, e o canal do YouTube da AEA, e pedimos que vocês divulguem essas redes sociais da AEA, portal AEA-MG, e se inscrevam no canal de YouTube para dar visibilidade e ajudar a distribuir, a divulgar os conteúdos oficiais da AEA. O novo apelo, além de divulgar aqui o número de contato, né, 3224-8323 da AEA, aquele apelo para que todos ajudem a atualizar o cadastro de associados, né? Existe uma função no site da AEA, www.aeamg.org.br/atualizar-cadastro. É a forma mais fácil de atualizar seus dados cadastrais. E quero agradecer a presença dos diretores da AEA, conselheiros, o Marcos Barroso, que é diretor lá na CEMIG Saúde, aos advogados Dr. Anderson e Aline, e a todos os que participaram aí da nossa live. Queria voltar a palavra para o nosso vice-presidente, Joaquim Adalberto, para as considerações finais, e agradeço. Um abraço a todos. Bom, eu acho que dá para perceber que o assunto é bem complexo, né? Todos nós gostaríamos de ter uma solução rápida e favorável, mas nós temos que julgar com as regras do jogo. Então, infelizmente, eu acredito que nós não vamos acabar essa briga tão rápido, né? Apesar de que na Justiça do Trabalho as ações são mais rápidas, mas é um assunto muito complexo. Nós estamos lutando contra um adversário extremamente poderoso, não só do ponto de vista
de capacidade, como o Anderson viu, porque tem cacife para bancar escritórios de advocacia pesados. Então, nós temos que esperar que essa briga vai ser emocionante, né? E torcemos que, no final, a gente saia vencedor. Tem algumas considerações também que eu gostaria de fazer. Foi muito falado a respeito de derrubar o voto de Minerva, de condenar os novos produtos. Isso aí tem uma implicação muito grande. Se vocês lembrarem das correspondências que a CEMIG enviou à CEMIG Saúde, o que ela diz? Sem novos produtos que ela quer, ela contrataria esses novos produtos no mercado. Nós temos que avaliar quais as consequências disso. Então, a coisa não é tão simples, né? A diretoria da EA tem se debruçado sobre todas essas questões. Nós temos trabalhado incessantemente para tentar encontrar qual é o melhor caminho para todos nós aposentados. Se fosse simples, eu acredito que já estaria tudo resolvido. Então, as sugestões são muito bem-vindas, né? As observações de todos, elas são levadas em conta. Nós temos que considerar que todos os que estão aqui estão tentando contribuir, né, para o bem de todos, e nós vamos fazer isso. Eu agradeço a presença de todos. A EA está lá de portas abertas, a diretoria da EA está lá sempre disposta a receber todos os associados e todos os aposentados com suas sugestões, com suas dúvidas, para que a gente possa buscar o melhor caminho. Uma boa noite e um bom descanso a todos. Muito obrigado. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.